Olá, no programa de hoje, o porquê do protagonismo do STF na cena nacional. A Corte Constitucional se transformou nas últimas décadas, ganhou crescentes holofotes e passou a desempenhar um papel de maior relevância para os rumos do país. Quais elementos administrativos, jurídicos e políticos impactaram mais nesse processo? Os desafios na relação com os demais poderes e as percepções da sociedade. Eu converso com a jornalista e cientista política Graziele Albuquerque. Ela é autora do livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do Supremo Tribunal Federal, em lançamento pela editora Amanuense. Graziele, bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Prazer meu, prazer Marco, a todo mundo que está nos estúdios e quem nos escuta agora pela TV, enfim, YouTube e outras plataformas. Graziele, como os ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023, que tinham ali o STF como um dos alvos preferenciais, influenciaram o trabalho de pesquisa e produção do livro, que é originado de uma tese de doutorado sua? Na verdade, quando o livro estava sendo elaborado, a gente estava olhando para o começo dessa história, né? O marco inicial do livro é 88. Que para mim é um momento onde o desenho institucional do Supremo muda. A gente passa a ter, então, um tribunal com muito mais poderes do que ele tinha antes. Então, eu estava olhando para o passado, mas desde o início da tese, que foi ali em 2014, a gente já tinha uma transformação muito significativa no país. Então, quando os ataques acontecem, não dava para, inclusive, não colocar isso no livro, porque durante todo o processo do livro, aquilo que culminou no 8 de janeiro estava sendo gestado. Tanto que o nome do livro ia ser Para Onde os Ventos Sopram, o agendamento estratégico do Supremo, porque eu estou falando sobre a maneira como o Supremo se comunica, que está muito ligado ao contexto político. Só que a explosão de tudo foi tão grande que eu acabei mudando o título para Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico, porque eu vi de perto essa ebulição que culminou no 8 de janeiro, né? E, pessoalmente, pude participar de vários momentos muito emblemáticos como pesquisadora. No dia do impeachment da Dilma, em 2016, eu estava em Curitiba, num acampamento em frente à Justiça Federal, que foi apelidado de Moro Lovers. No dia do julgamento do HC do Lula, eu estava no Comitê de Imprensa do Supremo, em 2018. Então, eu vi o desenrolar de uma série de eventos e de uma virada de chave em relação ao Supremo, que, do meu ponto de vista, culminaram no 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro ele é como se fosse um espelho retrovisor ao contrário, não sei, porque eu estou olhando para trás, mas tinha algo que estava acontecendo em paralelo a esse processo de busca histórica, digamos assim. E foi um trabalho de campo extenso, com muitas entrevistas e essa participação em loco em manifestações. O que você chama a atenção nesse trabalho, assim, de algo que lhe marcou de forma mais especial? Olha, eu acho que foi isso, não tem uma coisa, é o processo. Então, por exemplo, durante todo o ano de 2016, eu estava em São Paulo e presenciei diversas passeatas na Paulista. Uma, em dezembro de 2016, me chamou particularmente a atenção, porque foi quando eu vi os primeiros cartazes, onde você já via ali ataques aos ministros do Supremo. Primeiro você tem uma passeata em prol de uma operação de investigação, como era a Lava Jato. Eu trabalho com o sistema de justiça há muitos anos e eu nunca tinha visto algo semelhante. Então, você tem uma passeata por uma investigação, por um processo judicial, como assim? E tinha lá um carro de som com uma foto do Moro, e as pessoas se aproximavam e tiravam selfies, e tinham cartazes com os nomes dos ministros. Um pouco antes eu estava em Curitiba e vi os primeiros pichulecos. Eu chego em casa em São Paulo e vou até a Rebouças e começo a ver os primeiros pichulecos em São Paulo. Foi uma profusão de acontecimentos, inclusive do ponto de vista sensorial, né? Tinha cores, tinha música, tinha apelidos.
Vi nos muros de diversas cidades cartazes, com o Supremo com tudo. Então, era uma profusão de imagens, que inclusive é muito pouco típica desse tipo de investigação que olha para processos mais duros, né? Mas a gente viu, inclusive, uma apropriação de uma forma de entender a justiça que aconteceu nesse tempo. Então, foi uma coisa muito significativa. Aí eu acho que como pesquisadora, mas também como jornalista, porque você fica instigado vendo toda essa transformação acontecer. E, Graziele, a obra faz um resgate, né, histórico lá atrás do tempo em que a justiça brasileira ainda estava distante dos holofotes, antes de uma virada desse quadro. Quais são os marcos iniciais desse processo de expansão da visibilidade da corte? Na tua pergunta anterior, eu estava justamente citando essa profusão que, para mim, acontece depois do mensalão, que é inclusive quando os ministros começam a ter um rosto, né? E aí eles começam a ter uma personalidade mais clara aos olhos do público. E eu estava vivendo isso e reconstruindo o passado. E por que eu estou voltando à tua questão anterior? Para te dizer que eu acho que o grande ponto do livro é tentar sair de eventos estanques e colocar esses retratos, que poderiam ser retratos isolados, num quadro, que é um filme, né? É uma coisa em movimento. Então, eu mapeio os momentos onde você tem o que eu chamo de virada do primeiro ato, que é esse primeiro momento de contato dos ministros, e não só dos ministros, né, mas de uma ideia sobre Supremo e posso dizer, inclusive, uma ideia de justiça, que são, primeiro, o impeachment do Collor em 92, é o meu turning point zero, porque do mesmo jeito que o Lewandowski estava presente ali como um julgador, né, conduzindo os trabalhos do impeachment da Dilma, você tinha o Sidney Sanches, que era ministro do Supremo ali no impeachment do Collor. Depois, em 99, você tem a CPI do Judiciário, onde se começa a falar sobre transparência, accountability, prestação de contas do Judiciário, o que vai ter uma outra proporção em 2004, quando a gente tem a reforma do Judiciário. É o Turning Point 2. Inclusive, a reforma essa que faz 20 anos agora, em dezembro desse ano, que foi que, por exemplo, instituiu o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, conhecido de muitos de nós que acompanhamos a crônica política do país. E, por fim, você tem um mensalão. Então, se eu puder colocar após 88, eu vou ter impeachment do Collor, CPI do Judiciário, reforma do Judiciário e, por fim, um mensalão. É o primeiro ato, né? Esse ato mais analógico para o que vem depois. Inclusive, a ideia é continuar o trabalho de pesquisa, já tem algumas coisas garimpadas para a gente fazer a fase 2, né? O ato onde esse desejo se instala já. E, Graziele, qual que foi o peso, né, da implantação da TV Justiça, com transmissões ao vivo dos julgamentos, né, nessa trajetória? A TV Justiça, a gente precisa pensar nela de duas formas. Primeiro, de fato, ela tem um impacto muito significativo. Há diversos estudos, eu cito inclusive alguns da GV, e quem nos escuta pode procurar, mostrando que, inclusive, os votos dos ministros se alongaram depois da TV, né? Eles claramente estão falando com um público que não é mais aquele público restrito. Então, teve um impacto muito grande, inclusive, eu acho que para dar rosto, voz e personalidade aos ministros. Então, eles passam a ser reconhecidos na rua. Mas eu vou ponderar contigo duas coisas. A primeira é que assim, a pesquisa já mostra que as TVs comerciais começaram a cobrir o Supremo já no ano 2000. A TV Justiça, ela é de 2004, ou seja, 4 anos antes, você já tinha TVs comerciais abertas cobrindo o plenário do Supremo. Claro que o impacto de uma TV cobrindo o Supremo de maneira não cotidiana é diferente de uma transmissão cotidiana. Mas eu acho que essa aproximação com as câmeras e com os holofotes, ela ia acontecer de toda maneira, talvez não com a velocidade e o impacto que a TV dá. Mas a gente já tem uma sinalização 4 anos antes da TV, que havia, então, a TV comercial cobrindo, né? É um indicativo importante. A outra questão é que, assim, a gente vive um mundo muito mediatizado. A Suprema Corte dos Estados Unidos não é coberta por nenhuma TV, você não tem transmissões ao vivo. Mas eu acho que deve ter um mês, mais ou menos, talvez nem tudo isso. Você teve um canal de televisão norte-americano onde o repórter estava ali na sessão da Suprema Corte e estava transmitindo o áudio ao vivo
né, num estúdio. Então, é como se a gente estivesse conversando aqui sobre um assunto que a Suprema Corte dos Estados Unidos estava julgando e um repórter entrasse e colocasse o áudio. Ou seja, eu acho que a TV catalisa e talvez antecipe, potencialize questões que iam se apresentar e estão se apresentando até em cortes que não têm essa transmissão tão direta. A cobertura de imprensa do Supremo também passou por pontos de inflexão, né? Eu até tive a oportunidade de cobrir o tribunal uma época da minha vida lá atrás e alguns setoristas mais experientes diziam que lá na década de 90 era difícil até emplacar matérias em jornais do país, né, sobre o dia a dia do tribunal. Isso foi mudando também. É que tem uma ordem, né? Como eu te disse, o que a gente tenta fazer no livro, o que eu tento fazer no livro é sair dos eventos estanques e mostrar que existe uma ordem, tanto que tem um conceito por trás, que se chama agendamento estratégico. A ideia do livro é, ao mesmo tempo, ser um livro instigante para que alguém que não seja da área consiga ler e se interessar pelo tema e ter ali uma profundidade de informação, mas também, ao mesmo tempo, colocar elementos técnicos nessa leitura. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque o que a gente vai ver nessa ordem de o que chama a atenção primeiro e por que é que a gente chegou até aqui, e antes o Supremo não pautava, é simples. 88 dá ao Supremo muito mais poder do que ele tinha antes. Eu vou citar um exemplo. A geração de direitos aumentou, né? 88, por exemplo, começa a albergar no ordenamento jurídico brasileiro os direitos coletivos e difusos. E a gente vai ter, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor nos anos 90. Eu tenho mais assuntos sobre o que falar, mais agentes no sistema de justiça, defensoria que se institui, MP que se institui com nova modelagem antes, o próprio Supremo ganha mais poder, então o Supremo vai chamando mais atenção, mais assuntos vão chegando até o Supremo. E é a relevância política do Supremo que vem não só de 88, mas também de uma série de fatores que vão acontecendo ao longo do tempo. O segundo capítulo do livro é inteiro sobre isso, é como se fosse uma espinha dorsal do aumento do poder político do Supremo. Então, se o Supremo chama mais atenção, nós somos jornalistas, né? Nós vamos em busca daquele elemento que tem evidência. Então, você tem um aumento da cobertura, esse é o passo seguinte, e, na sequência, você tem o Supremo que tem que começar a investir em assessoria de comunicação para responder essa demanda. Então, esses eventos, e que talvez explique por que a gente está falando sobre isso hoje, é porque o aumento do poder político faz com que você tenha um aumento de relevância e, portanto, de cobertura, e você tem também uma ampliação não só de volume, mas de áreas onde a assessoria começa a trabalhar. Essa é a ordem, digamos assim. Sim. Graziele, você destrincha no livro também conceitos importantes quando se discute o poder atual do STF. Ativismo judiciário, politização da justiça, judicialização da política. Como é que eles se definem e se entrelaçam, né, também nas últimas décadas aí? Se a gente for para a ciência política mesmo, esses conceitos sobre judicialização da política, já há algumas críticas em relação a esse conceito, porque, na verdade, a gente tem um judiciário que é político, né? E, na verdade, sempre foi. Se você pegar alguns estudos, sei lá, que deem uma olhada em como era o Supremo da era Vargas, você vai ver que existe um componente político. Tinha menos gente olhando para isso, é verdade, mas esse componente está lá. O que eu tento colocar, e eu volto ao que eu te falei no meu capítulo 2, é que, assim, é um jogo onde, ao mesmo tempo, você tem o Supremo que, de fato, passa a se arvorar e ter mais poder. Por exemplo, uma coisa chamada mutação constitucional, quando o Supremo vai e diz, bom, esse assunto agora é constitucional, então, portanto, eu decido sobre ele, né? Isso é claramente um movimento do Supremo ampliando o seu espectro de poder. Mas, por outro lado, você tem coisas que nem são do Legislativo, são do Executivo, e que deram mais poder ao Supremo. Eu vou citar aqui, quem quiser pesquisar depois, a emenda constitucional número 3. Logo que acontece o Plano Real, o Fernando Henrique ajuda ali na composição da emenda constitucional número 3, que ela regulamenta uma coisa chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela já tinha previsão na Constituição de 88, mas é a emenda número 3 ali dos anos 90 que vai dizer, bom, agora o Supremo pode dizer o que é constitucional.
e não só o que é inconstitucional. Então, é um jogo de montagem de questões que eu acho que é um pouco mais complicado do que a gente colocar um pouco nesses termos, porque às vezes é um movimento do executivo, às vezes do legislativo, às vezes do judiciário. Eu acho só que era impossível prever nos anos 90, quando isso começa a ser desenhado, que a gente ia ter, por exemplo, o 8 de janeiro, e eu acho também, aí respondendo um pouco além da sua pergunta, que há um pouco um momento de contenção um pouco do judiciário, a gente vê alguns sinais em relação a isso, e o Brasil passa por uma discussão realmente de rearranjo dos poderes. Nessa questão das contenções, né, um dos debates latentes é sobre um suposto excesso de decisões individuais de ministros. E aí tem uma PEC que limita o efeito de decisões monocráticas, que foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado, mas ainda está em tramitação na Câmara. O Supremo também já tem se movimentado no mesmo sentido, por conta própria? Tem sim, inclusive, antes mesmo dessa movimentação do Senado, você tem ali uma movimentação da própria Rosa Weber em dois aspectos, não só das decisões monocráticas, né, de uma contenção, uma redução dessas decisões monocráticas, mas também do tempo do pedido de vistas, né? Porque muitas vezes você bloqueia um julgamento num pedido de vista sem fim. Então, essas decisões em relação à questão monocrática e ao pedido de vista já tem sido colocado pelo próprio Supremo num movimento que eu acho que exemplifica um pouco o que eu tentei falar sobre contenção, né? A sensação que eu tenho é que o Supremo se expôs tanto, né? O sistema de justiça se expôs tanto que ele passou, então, a ter um crivo, do ponto de vista popular, semelhante ao que acontece no Executivo e no Legislativo, que são poderes eletivos, né? Que dependem do voto. A natureza do Poder Judiciário é uma natureza contramajoritária. Então, esse vínculo com a opinião pública de uma maneira tão direta acaba, no final, indo contra a natureza do próprio Poder Judiciário. E acho que essa conta chegou um pouco, né? Porque as pessoas começaram a deliberar qual juiz eu gosto, qual juiz eu não gosto, quase como antecipando um critério que é muito típico do voto, quando eu vou a cada 2 anos ou 4 anos numa eleição e escolho quem eu quero votar. E esse tipo de aproximação, na verdade, ela pode ser muito sedutora, mas ela é muito ruim se a gente for pensar o sistema de justiça, em especial o Poder Judiciário, que é um poder contramajoritário. São os riscos de se valer da chamada voz das ruas em julgamentos? É que a opinião pública muda de lado, né? A opinião pública muda de lado. Eu, quando falo sobre isso, sempre cito um exemplo literário. Você vai me permitir a digressão. O Nelson Rodrigues, num livro chamado A Menina Sem Estrela, ele conta de uma população que odiava o Getúlio e amava o Carlos Lacerda, e aí um dia depois que o Getúlio, enfim, comete suicídio, essa mesma população passa, então, a odiar o Lacerda, essa volúpia, né, essa coisa inconstante, que é a voz das ruas, quando você pensa nela no Poder Judiciário, isso faz com que ele perca uma característica que é a característica de disjuntor. Não é que o Poder Judiciário não possa expressar o sentimento de um tempo, ele tem que expressar um sentimento de um tempo. Mas isso é no espectro mais largo, e não essa voltagem rápida, e não essa decisão da esquina. Mas eu entendo, quando a gente vai ter, por exemplo, na nossa própria codificação, se você ler o Código Civil de hoje, o último que a gente tem, e for comparar ao anterior, que era de 17, você vai ver uma mudança muito grande de um entendimento sobre sociedade. No de 17, a gente falava de pátrio poder, o poder do pai. No Código atual, a gente fala de poder familiar, né? A nossa ideia de família mudou e o Código alberga essa mudança. O Poder Judiciário também. Mas veja que isso é muito mais largo do que uma mudança ali da esquina, do eu amo hoje e odeio amanhã. São coisas distintas, né? E volto a dizer, parece sedutor, é sedutor, né? A gente tem uma hipermediatização em todas as esferas. A gente tem ministros, de novo, usando o exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos, que viraram ícones pop, com camiseta e bottom. Isso é uma coisa, essa lógica da celebridade, meio que se espalha
numa sociedade muito mediatizada como a nossa. Mas é preciso olhar para isso com cuidado quando você está numa instituição como o Poder Judiciário. E tem custos essa superexposição, né, como cobranças e ataques mais diretos a ministros, que a gente tem visto, né, na cena brasileira, e divisões na sociedade. A última pesquisa Datafolha sobre avaliação da Corte, Graziele, mostrou que 29% consideram seu trabalho positivo e outros 28% a veem de forma negativa. O tribunal tem conseguido, na sua avaliação, lidar com isso de forma adequada? Inclusive, essa é a melhor avaliação. Essa série histórica que você se refere, da Datafolha, se eu não me engano, ela é iniciada em 2019. E eu posso estar enganada, mas acredito que em dezembro do ano passado houve uma outra amostragem onde os números eram mais ruins do que o que a gente tem hoje. A aprovação que o Supremo... Você falou aí dos números de reprovação, mas tem os números de aprovação. A reprovação cai e eu acho que a aprovação equilibra. De qualquer maneira, essa avaliação que foi divulgada agora pelo Datafolha é melhor do que a de dezembro. E, salvo engano, acho que é a melhor da série histórica desde 2019. O que eu chamo a atenção, e aí volto a dizer, é muito importante para que a gente olhe isso com o olho de estar instigado por o que está acontecendo para as mudanças, mas também um olhar técnico. Quem acompanha a literatura sobre estudos judiciais e comunicação e sistema de justiça, sabe que a gente já tinha indicativos de imaginar que as coisas não ficariam muito bem para o judiciário. Em que sentido? Estudos sobre etimologia do suporte público ao judiciário mostram que quando cai o apoio da sociedade à democracia, cai o apoio da sociedade ao judiciário. Por isso que eu sempre digo que um membro do sistema de justiça que é autoritário, ele está dando um tiro no pé, porque você tem estudos assim com uma série histórica significativa nos Estados Unidos, estudos dos anos 90, que já apontam isso. Quando na sociedade você faz uma pesquisa e você vê uma diminuição, né, as pessoas na rua, você apoia a democracia, você apoia o Estado Democrático de Direito, a liberdade, as pessoas começam a dizer que não. Na sequência, você tem também uma diminuição do apoio ao Poder Judiciário. E a gente tem alguns estudos nos últimos anos, recomendo quem tiver interesse pelo tema procurar, por exemplo, as pesquisas do Latino Barômetro, que você vai ver uma queda no apoio popular à democracia, né? Pessoas que não acham a democracia um valor essencial. Então, que isso ia desaguar numa queda ao judiciário, numa crise de democracia como a gente viu circundar o Brasil, era uma coisa um pouco esperada se a gente acompanhar a literatura especializada. Eu acho que o Supremo tem compreendido isso, tem tratado sobre estratégias de autocontenção e também tem mudado um pouco a pauta dos julgamentos para julgamentos que eu acho que sejam mais palatáveis à sociedade civil e tentado também não estar tão no foco das polêmicas como ele esteve há algum tempo atrás. Dentro do papel que o tribunal tem como guardião da democracia, a imprensa noticia que nesta terça-feira em que gravamos aqui o nosso programa, o STF acabou de formar a maioria para rejeitar o poder moderador do Exército e negar possibilidade de intervenção militar constitucional no Brasil, inclusive com declarações já publicadas do atual comandante do Exército, Tomás Paiva, dizendo que concorda com a decisão. É um posicionamento importante da Corte? Mais do que importante, né? É importantíssimo. Eu acho que, no fundo dessa discussão toda que a gente está conversando aqui, está tendo aqui, é o valor da democracia. Até porque a gente vai ter já tem um desafio muito significativo, que é a desinformação. Eu acho que esse é um dos grandes problemas mundiais, é a questão da desinformação. A gente tem batendo na nossa porta uma desinformação que vai ter um incremento das inteligências artificiais, com mudança de voz, mudança de rosto. E uma das coisas que faz com que a gente caia muito na questão da desinformação é o apelo afetivo, né? O apelo valorativo, ou seja, aquilo no qual eu acredito. Né? Muitas vezes eu não me importo muito com a fonte da informação, ou se essa informação me parece crível ou não do ponto de vista racional, mas aquele sentimento que me confirma algo, que me dá uma ideia de grupo, é muito significativo
nessa seara. Então, quando você tem no tribunal e uma sociedade discutindo o que é democracia, quais são os valores democráticos, isso vai sendo conversado, né, na sociedade, isso vai sendo batido, vai sendo debatido, é muito importante, porque essa questão valorativa não é só uma questão legal, a gente decidiu isso e há um julgado. O julgado é super importante, mas as discussões que você tem sobre isso são fundamentais. Assim, volto a lembrar que depois do 8 de janeiro, as instituições ligadas a tudo que aconteceu, salvo engano, a AGU e a Defensoria Pública da União também queriam, por exemplo, que as pessoas envolvidas naquilo passassem por um curso sobre o que é democracia, né? A gente precisa discutir esses valores. E uma decisão como essa não só, acho que pontua uma questão jurídica, mas também faz com que a gente debata enquanto sociedade e vá, de novo, se identificando com o valor democrático, que é, na verdade, o que nos segura, né? Graziele, para encerrar nossa conversa, os perfis das indicações feitas pelo presidente Lula no atual mandato, de Cristiano Zanin e Flávio Dino, eles denotam aí algum rumo para o Supremo para os próximos anos? A questão é essa, o Supremo não é né? O Supremo são alguns ministros e, inclusive, há coligações entre eles. O que o meu trabalho mostra é que, do ponto de vista da comunicação, há uma prevalência do presidente. O presidente do Supremo dá o tom da comunicação, né? Nesse agendamento estratégico que sempre segue o contexto político, é o presidente que dá o tom, mas os ministros têm características próprias. O Zanin, por natureza, me parece ser uma pessoa de temperamento muito mais retraído. A gente está falando de várias pautas do Supremo nos últimos tempos, você não escuta nem vê comentários dele sobre isso, nem em off, nem em on, é difícil, ele é um sujeito mais retraído, o que eu acho que corrobora com esse processo de volta a um certo distanciamento do Supremo. E eu acho que, por exemplo, um ministro como o Flávio Dino, que é uma pessoa oriunda da magistratura, mas foi governador, senador, ou seja, acostumado ao trato, né, ali no que a gente chama de quebra-queixo, né, do dia a dia, da cobertura, e é um sujeito de voz muito presente. O próprio Dino deu declarações, quem quiser procurar, inclusive uma entrevista que ele deu ao Valor Econômico, onde ele diz que o Supremo não pode ser visto como um agente político, é preciso se retrair, etc. Então, eu acho que são dois novos nomes com perfis individuais muito diferentes, né? Zanin mais retraído e o Dino sempre foi mais aguerrido e assertivo. Contudo, me parece que é um aprendizado maior de que é um momento de autocontenção, de que não se pode imaginar, volto a dizer, que o ministro Supremo possa ter a postura de alguém do Legislativo e do Executivo que precisa, né, cativar as pessoas para se reeleger. E não é esse o caso. Então, de maneira geral, eu acho que sim, é um aprendizado. Contudo, volto a dizer, a gente está falando de indivíduos. Uma característica do judiciário é isso, você, num órgão colegiado, você tem a prevalência de quem é presidente num determinado momento, em especial na comunicação, mas essa pessoa não é voz única. Graziele, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político e sinta-se convidada desde já a voltar ao programa quando tiver a sequência aí do seu trabalho de pesquisa sobre o Supremo. Eu agradeço demais o convite, para mim é um prazer falar desse assunto e um prazer estar com todos vocês aqui, que esse espaço que eu já estive, que é extremamente acolhedor. Obrigado. Eu conversei com Graziele Albuquerque, jornalista e cientista política. Ela é autora do livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do Supremo Tribunal Federal. A obra lançada pela editora amanuense traz reflexões sobre a exposição e o protagonismo crescentes do STF na mídia e na esfera pública nas últimas décadas, as origens desse processo e seus impactos na relação da Corte Constitucional com os demais poderes e a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.